Então, pessoal, agora nós vamos dar início ao capítulo 5 de matemática, que fala sobre frações ou números decimais. Vamos conhecer as frações, que seria, na verdade, conteúdo mais para frente. E esse ano eles decidiram reorganizar a apostila, enfim. A gente vai começar fazendo um experimento, né? Que está descrito lá na página 150, onde nós temos algumas figuras planas, alguns polígonos. Nem são polígonos, que a gente tem um círculo ali, uma circunferência também. Então, a gente tem algumas figuras em que vocês vão pegar a régua e vão tentar dividir cada figura em partes iguais. Ou seja, pode dividir até mesmo ao meio, em pé ou deitado. Deitado fica um pouco mais difícil de dividir em partes iguais. Vamos fazer essa divisão em pé, tá bom? Então, quando a gente divide essas figuras, nós vamos ter duas partes de uma mesma figura, né? A gente pode chamar... Só um minuto. Pode? O menino abriu o troço funcionando. Mentira. O computador? Mãe? Uhum. Caramba. Bem abriu, ele vai tentar ver, vai pegar essas imagens. Abriu. Tá bom. Daqui a pouco eu vejo lá, então. Uhum. Tá, obrigada. Voltando. Então, como a gente pode chamar cada figura? A gente pode chamar de um meio ou de uma metade, tá? Um meio a gente pode representar se a metade, preste bem atenção ao que eu vou falar, se as metades correspondem a duas partes iguais, nós podemos entender que uma figura está dividida em duas partes iguais. A gente pode chamar essa parte de um meio, ou seja, uma figura dividida em duas partes iguais. E também existem, né, para que vocês saibam e decorem e assimilem e entendam definitivamente isso, os termos da fração. Então, na página 150, lá embaixo, a gente tem os números que representam cada fração, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. O número de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador. Não esqueçam isso, porque lá na frente nós vamos fazer muitas contas de fração e vamos utilizar muito o denominador. Então, quando eu lá na frente falar, pega o denominador e faz isso, você já sabe qual é a parte da fração que você vai utilizar. Então, eu costumo colocar no quadro, é que a gente não está, né, em aula, mas eu costumo colocar assim, N, tracinho, D. Eu formo uma fração de letras para que vocês entendam que o numerador em cima e o denominador embaixo. Ponto. Beleza? Depois, página 151. Divida o retângulo a seguir em três partes iguais. Pinte uma das partes com a sua cor preferida. Como é que vocês podem dividir em três partes iguais, visto que é um retângulo? Então, na nossa régua a gente tem uma numeração que a gente pode medir as figuras. Então, vocês vão medir, né, para que vocês marquem as três partes iguais. Depois, vocês vão responder o seguinte: de quantas partes precisamos para formar o retângulo inteiro? Se você dividiu em três, quantas partes a gente vai formar ele novamente inteiro? Três partes. Quanto a gente pode chamar, né, cada parte? 1/3, porque você dividiu uma figura em três partes. Quantas partes foram pintadas? Uma parte. Quantas partes não foram pintadas? Duas partes. Então, a fração que representa a parte que você pintou é o 1/3. A fração que representa a parte que você não pintou, 2/3. E a fração que representa todas as partes, 3/3. Então, toda vez que nós dividimos em três partes iguais, a gente chama de terço, tá bom? Responder a página 150 e
2, onde a gente vai falar de 1/4, que na verdade são 4 partes iguais, e a gente leva isso daí até 10 partes iguais, que são décimos. Se eu quiser dividir em 11, em 12, em 13, em 15 partes iguais, eu já vou chamar de 15 avos, 11 avos, 12 avos. Até o 10 eu tenho um nome, tá? Eu tenho o meio, o terço, o quinto, o quarto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo. Cheguei em 10. A partir do 10 até chegar no 100, avos. O número e avos. Cheguei no 100, centésimo. A partir do 100 até chegar no 1000, 105 avos. 129 avos. Cheguei no 1000, milésimos. Entendam isso, que não existe outra nomenclatura para esses espaços, tá? Então, depois vocês vão responder a página 153, a página 154. Tem uma historinha basicona que nós vamos fazer quando a gente estiver de volta, né? A pizza, a história da pizza, e vamos ver se a gente consegue utilizar uma pizza não só para relembrar o estudo de fração, como para mim também para se deliciar, né? Óbvio. Página 156 respondida. Na página 157, a gente vai parar para fazer um cálculo bacana, calculando partes de um inteiro. Neste calculando partes de um inteiro, ver se eu consigo um vídeo anexo para colocar lá para vocês entenderem como a gente calcula a parte de um inteiro. Mas eu vou tentar fazer uma explicação para vocês. Então, vamos, calcule mentalmente 2/3 de 30. Então, como é que a gente calcula 2/3 de 30? Nós vamos pegar o número inteiro, que é o 30, e vamos dividir pelo denominador. Então, eu divido pelo denominador, eu vou dividir 30 por 3. Dividir 30 por 3, eu vou obter quociente 10, resto 0, conta exata, como nós vimos anteriormente. E o 2? Onde é que entra nessa história, visto que é 2/3, né? 30 dividido por 3, 10. Vezes o numerador, 20. Quem estudou fração ano passado, e nós já vimos isso ano passado, meu quarto ano do ano passado viu isso. 1/2 de 30. 30 dividido pelo denominador, resultado multiplicado pelo numerador. 50 alunos, 1/2 dessa turma. Gente, 1/2 é a metade, mas você pode também fazer a conta. 50 alunos, 1/2. 50 dividido por 2 e multiplicado por 1. 1/5 de 50. 50 dividido por 5 e multiplicado por 1. A gente faz sempre esse caminho. Vem para baixo e multiplica pelo de cima, tá? Isso é uma continha basicona para saber partes fracionárias de um inteiro, ok? Frações equivalentes, nós vamos estudar essas frações quando nós estivermos em sala de aula, porque eu quero que vocês montem o que vem lá no material de apoio, para a gente perceber que a fração equivalente, ela nada mais é do que uma fração diferenciada que representa o mesmo valor da fração anterior. Então, essa parte de fração equivalente eu vou deixar para vocês fazerem na sala de aula, ok? Então, o que vocês vão responder? Do início do capítulo, vamos lá, do início do capítulo até a página 157, porém, não vão entrar no título Brincando de Aprender, tá bom? Então, a gente pula essa parte da equivalência, porque nós vamos fazer em sala de aula, e nós vamos para fração presente na reta, ok?
a representação dos números fracionários na reta numerada. Mas esse é um conteúdo da próxima aula de matemática. O que eu vou colocar então para vocês entenderem como vídeo anexo? Partes de um inteiro, né? Números fracionários que representam partes de um inteiro. E vou ver se eu consigo já colocar um vídeo que fale sobre equivalência de frações para a gente poder dar o pontapé inicial, porque tem muita coisa boa para se aprender em fração, número misto, fração própria, imprópria, parente, mas a equivalência de frações é muito importante e nem todo mundo consegue entender de maneira completa, tá? Então, responder até a 153, deixa eu conferir aqui se foi a página que eu marquei com vocês. Não, ó, 157. 157 até a letra D, o número 6 da 157. Equivalência já não vai entrar mais ali. Peço que vocês corrijam com muita calma as tarefas anteriores, tá? Do capítulo 4. Tia Nathalie vai fazer a correção das atividades finais do capítulo 4. Vou lembrar novamente nesse vídeo que quem pega a resposta não aprende, portanto, façam as atividades finais e tirem as dúvidas com a tia Nathalie, porque ela vai me sinalizar sempre que terminar a monitoria, quem ela identificou que fez, quem não fez, quem prestou atenção, quem não prestou atenção. Vou passar um outro recadinho aqui, ela pediu para vocês não mexerem no microfone de ninguém. A pessoa só tem que mexer no seu próprio microfone, tá bom? E o início da aula, ela combinou com vocês de fechar o microfone de vocês e tirar as dúvidas de vocês. Aquele aluno que não entender, aí sim, ele libera o microfone, levanta a mão, ela vai estar vendo e vai sinalizar para que você faça a pergunta. Por enquanto, é só ouvir mesmo para poder entender a correção. Tá bom assim, galera? Então tá, vamos para o próximo vídeo anexo.